Eu não vou tomar mais tempo. Tyron, você fica livre no tempo, qualquer coisa, se passar o tempo, Ai, que bom, todo mundo falou que funcionou direitinho. a gente vai para uma outra live, tá bom? Por favor, porque eu me planejei. Isso aí. Então é com você, Tyron. Beleza. Gente, no início da live, eu já iniciei meus agradecimentos aos meninos, porque a iniciativa é muito bacana, né? Então, é sempre gratificante fazer parte desse tipo de iniciativa, né? Gostaria também de agradecer a presença de todos vocês, que dedicaram um pouquinho do tempo de vocês, para a gente poder discutir um pouco, tá? Primeiramente, eu gostaria de começar dizendo que o meu intuito aqui é mais provocar do que solucionar as questões que eu estou trazendo, tá? Até mesmo porque boa parte das questões que eu vou trazer até o final dessa fala são grandes problemáticas existentes na área de arquivologia hoje, né? Então, na verdade, eu não vou trazer soluções de nada, eu vou trazer provocações para que a gente possa pensar juntos, tá bom? Então, vamos lá, gente. Essa live, eu me planejei para dividir ela em 3 pontos, tá? O primeiro ponto, eu vou fazer uma contextualização rápida sobre a teoria e metodologia da arquivologia, porque eu sei que tem muitos colegas bibliotecários aqui, né? E eu acho que é pertinente a gente fazer essa diferenciação teórica metodológica entre Bíblia e arquivo, só para vocês poderem entender o meu ponto de partida, porque é importante para a gente falar sobre os arquivos, a arquivologia, os aspectos técnicos e sociais, a gente precisa entender o ponto de partida, de onde a gente vem, tá? O segundo ponto da live, eu vou falar sobre os aspectos sociais e técnicos, tá? Desse período que a gente está vivendo. E o terceiro, eu vou apresentar alguns livros para vocês, tá? Algumas produções, e ao longo da live também eu vou mostrando livros, e no final eu mostro com mais tranquilidade para vocês poderem anotar. Se vocês quiserem, eu posso mandar as referências todas no final para os meninos também, se eles forem disponibilizar, como fizeram com outros professores. Tá bom? Gente, eu falo muito rápido, então, Wallace, se alguém disser aí, você já me conhece, se alguém reclamar, está falando muito rápido, você me cutuca, por gentileza, tá bom? Tá bom. Vamos lá, gente. Primeiramente, para a gente falar de arquivologia e de arquivos, a gente tem que entender o cerne, né, desse campo científico. E aí a gente entra no primeiro objeto de discussão, no primeiro ponto de discussão, que é o objeto de arquivo, né? De uma forma muito simplória, a gente poderia dizer que o que diferencia o objeto de arquivo para o objeto de Bíblio é a natureza desse objeto, tá? Enquanto o objeto bibliográfico, né, ou biblioteconômico, como prefiram, ele é muito mais utilitarista. O objeto de arquivo, que é o documento arquivístico, né? Existe, na verdade, uma discussão se é o documento ou se é a informação. Mas isso não é discussão para essa live, depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, tá? Se vocês assim quiserem. Na verdade, então, o que ocorre é que o documento de arquivo, existe uma premissa que a gente sempre fala, que é arquivo é contexto, tá? E se a gente trazer um conceito que é super difundido na área de arquivologia e que cai em todos os concursos de arquivologia, é o que é o documento de arquivo, né? E aí esse documento de arquivo, ele é um documento produzido e recebido por pessoas físicas ou jurídicas no decorrer de suas atividades, tá? O que isso diz pra gente? Que o documento de arquivo, ele é o registro da atividade humana. Isso é muito importante, tá? Ao longo de toda essa live, essa premissa é muito importante. O documento de arquivo, ele é o registro da atividade humana. Ele sempre vai refletir a ação humana registrada nesse documento, tá? E como a gente vai garantir, tá? E analisar esse documento, essa ação humana, para saber se ela está ok, se ela procede, se não procede, aí depois, daqui a pouquinho eu vou trazer os conceitos técnicos para vocês. A gente tem que ter essa premissa sempre em mente, tá bom? E partindo disso, é importante a gente, depois de entendido o objeto do arquivo, a gente começa a entrar nos arquivos. O que são os arquivos, né? Primeiro, é muito interessante, porque para algumas pessoas o arquivo é
uma instituição. Para outras pessoas, o arquivo é um conjunto de documentos. Já para outras pessoas, o arquivo é um mobiliário, aquele gaveteiro de aço que a gente tem nas bibliotecas, que a gente tem nas nossas instituições, nossos centros de documentação. Para outras pessoas, arquivo já tem uma outra amplitude. Percebam que essas distinções do conceito de arquivo, ou seja, essas diferenciações da forma como a gente compreende a palavra arquivo, isso também é retratada na própria história dos arquivos, né? Alguns livros são muito bacanas para a gente entender essas, eu não diria evoluções, mas essas transformações, né, do conceito de arquivo. Alguns livros importantes, por exemplo, esse livrinho aqui, ó, Arquivos para Quê? Do Bruno Delmas, tá? Esse livro é a base, né? Ele fala assim de uma forma muito tranquila, de muito fácil entendimento, qual a finalidade, para que servem os arquivos, né? E aí nós temos outros livros também, como esse O Arquivo e o Lugar, que é da professora Margarete, tá? Da UF. Esse livro é um produto da tese dela, a tese dela foi super premiada. Ganhou o prêmio de área da CAPES agora. Ela também fala sobre um pouquinho do conceito e do surgimento dos arquivos, mas posteriormente a gente fala um pouquinho mais sobre ele. E tem outros livros, tá? Por que eu estou trazendo isso para vocês? Para a gente entender o arquivo. Porque o arquivo, enquanto instituição, né, ele surgiu, de acordo com alguns teóricos, como a professora Angélica Marques da UF fala na tese dela, tá? O primeiro arquivo em instituição surge em 400... Só para trazer a referência exata para vocês. 721, na Itália. No ano 721, na Itália, na instituição Mundio, surge o primeiro arquivo, né? Então, para vocês perceberem que o arquivo enquanto instituição, ele é muito anterior, né? E aí surge essa discussão toda que alguns teóricos trazem para a gente. Qual a diferença, né? Qual é o ponto neofrágico que existe essa separação ou essa aproximação entre o conceito de biblioteca, de arquivo e de museu? E aí tem diversas teorias. Né? Se você pegar, por exemplo, a teoria do professor, um artigo do professor Egia, museólogo da Unirio, ele tem um artigo que ele acredita que as três áreas Record de Chat, né? Se você pensar, a arquivologia que cria os cursos técnicos de biblioteconomia, de arquivologia. Alguns teóricos de arquivologia não acreditam nessa data. Essa é uma discussão ainda para o campo epistêmico da arquivologia. Tá? E o curso técnico de museologia surge anos depois, salvo engano, em 1922. Posso estar errado, tá, gente? Mas eu acho que em 1922. Então, durante algum tempo, tá, algumas décadas no Brasil, nós temos 3 cursos técnicos das 3 áreas que possuem mais ou menos a mesma grade curricular, tá? Onde os profissionais circulam nas 3 instituições de custódia. Então, o curso de biblioteconomia era realizado na Biblioteca Nacional, o de Arquivologia no Arquivo Nacional e o de Museologia no Museu Histórico Nacional. Então, o Ivan apresenta, né, faz uma análise comparativa da grade curricular desses 3 cursos com os cursos da França e mostra como que essas 3 áreas no Brasil beberam tanto nessa escola francesa. E é muito interessante. Essa é uma perspectiva, tá? Nós temos diversas outras perspectivas, tá? Dentro da área da ciência da informação, a perspectiva trazida pelo professor Carlos Alberto, né, pelo casal da UFMG, que já escreveu tantos textos sobre a questão da aproximação das áreas. Na área da arquivologia, nós temos também a professora Johanna Smith, de São Paulo, que também fala sobre a questão das 3 Marias, da biblioteconomia, da arquivologia, da museologia, e temos teóricos que acreditam na separação dessas áreas, né, em que enxergam essas áreas como campos científicos autônomos, como é o caso da professora Angélica Marques do Amaral. Tá? Isso é muito interessante. Então, se a gente pensar nos arquivos, os arquivos eles remontam à antiguidade. E aí, remonta à antiguidade na Grécia Antiga, tá? E aí, muitos teóricos vão lá, desde a escrita pictográfica, das rochas, para falar do surgimento da arquivologia, não enquanto campo científico.
mas o surgimento da arquivologia enquanto prática. Tá? E essa discussão também existe na biblioteconomia, né? E também acredito que exista na museologia, para vocês perceberem como essa nuance de surgimento da arquivologia é muito similar também na biblioteconomia, na comunicação social também. Eles falam dos registros, dos primeiros registros de comunicação nas pedras, nas rochas, né? Então, assim, todas essas áreas que trabalham com o elemento informação e documento, né, elas se transversalizam um pouquinho nessa questão do surgimento da área, tá? Enquanto arquivo que eu trago para vocês. Agora, e arquivologia? Quando surge a arquivologia? Eu acredito numa discussão um pouco mais ampla sobre o surgimento de um campo científico, tá? Eu não acredito que, na verdade, a consolidação e a cristalização de um campo científico, ele ocorre por meio da definição de um objeto e de um método próprio. Eu acho que está para além disso. Tá? Eu acho que, na verdade, a consolidação de um campo científico está nos congressos da área, está na consolidação das associações profissionais, na criação, óbvio, do seu objeto, na consolidação de uma metodologia própria. Mas, vejam, está para além da definição de um objeto e de uma metodologia, né? Então, a arquivologia, eu não vejo um ponto cego, certo, histórico, um marco histórico, eu digo, aqui nasceu a arquivologia. Porque, ao meu ver, são vários marcos que foram consolidando e construindo a arquivologia que a gente conhece hoje, tá? Diferentemente um pouco da biblioteconomia, a arquivologia, a gente pode dizer que existem correntes, tá? Correntes da arquivologia. Tem uma tese da professora Clarissa Schmidt, da UF, que ela apresenta um pouco das correntes teóricas da arquivologia. Por que existem correntes da arquivologia? Ai, professor, você está dizendo que a arquivologia aqui, então, é totalmente diferente da arquivologia nos Estados Unidos? Sim, estou. Que também é diferente da arquivologia da Europa, que também é diferente da arquivologia praticada na Austrália. Por quê? Lembra que eu disse no início da live que arquivo é contexto? Então, a gente vai ver agora, eu vou explicar um pouquinho para vocês como que esse contexto é construído, tá? Os arquivos, eles surgem basicamente para atender uma demanda administrativa, tá? O que é isso? Se o documento de arquivo, ele reflete as atividades de uma pessoa física, jurídica, de um órgão, de uma entidade ou de um conjunto de pessoas, enfim. Esse documento, ele comprova as tomadas de decisão. Estão conseguindo acompanhar? Então, se ele comprova uma tomada de decisão, durante muitos anos, esse documento, ele serviu como prova. Ainda serve. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que durante muito tempo, tá, no percurso de construção histórica do que a gente entende como existência da prática arquivística, né, esse documento ele era custodiado para fins de prova. Ele garantia que o rei tomava aquela decisão, que o ministro tomava aquela decisão, né? E ao longo dos anos, houve, né, uma expansão da motivação da produção desse documento. E hoje, na verdade, nós podemos dizer, existe de uma forma, num conceito amplo, né, eu acho que isso é um senso comum dentro do campo arquivístico, pelo menos 3 dimensões, tá, arquivísticas. Nós temos a dimensão, né, administrativa, que é para fins de prova, né, para comprovação de direitos. Nós temos a questão dos arquivos, o documento de arquivo, para fins cultural e social, e aí entra a questão da preservação da memória coletiva nacional. E temos uma terceira dimensão, que é a científica, que é o documento de arquivo que serve para fins de pesquisa. São 3 dimensões, existem autores que falam de outras dimensões ainda. Vejam, eu não estou trazendo nada amarrado, cristalizado, enquadrado e encaixotado para vocês. Estou trazendo alguns elementos para a gente poder discutir mais tarde, tá bom? Então nós temos essas 3 dimensões. Então, ao longo do desenvolvimento da arquivologia, nós temos a dimensão administrativa que se preocupava em provar, né, provar para garantir direitos,
e lembrar do que foi feito com experiência para poder adquirir, né, novas ações. Isso é muito interessante. Ao mesmo tempo que a gente custodia o documento para provar que aquela ação foi efetivada, né, a gente utiliza esse documento para garantir direitos. Hoje, no Arquivo Nacional, o fundo mais pesquisado, a série de documentos, o conjunto de documentos mais pesquisado no Arquivo Nacional é sobre os vapores, a gente chama de vapores. O que são os vapores? É a relação de documentos da lista dos estrangeiros que embarcaram nos navios e que desembarcaram nos portos brasileiros. Esses documentos são os mais pesquisados. Por quê? Para garantia, tá, do direito a tirar a cidadania, né, e a nacionalidade de um outro país. Esses documentos estão todos disponíveis no site do Arquivo Nacional, tá, todos digitalizados, ampla e aberta consulta para todos. Então, vejam, um documento que nasceu, né, com uma necessidade administrativa, hoje ainda serve para comprovar direito de 3 gerações posteriores, de 2 gerações posteriores, né, àqueles estrangeiros que embarcaram e desembarcaram no Brasil. Então, o documento de arquivo, ele nasce com essa dimensão administrativa. Além disso, ele também tem o poder de procedimentalizar as atividades administrativas, tá? Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão que eu citei, cultural e social, ela é expressa na própria Constituição, tá? A primeira lei que apresenta, de fato, um marco, que foi um divisor de águas, né, um elemento que foi um divisor de águas para a arquivologia brasileira, é a Constituição Federal de 88, que no artigo 216 fala que a gestão de documentos públicos é dever do Estado. Então, veja, isso é muito simbólico, porque a gente vê uma arquivologia que nasce desde a criação. O primeiro arquivo criado, gente, público, foi o Arquivo Nacional Francês pós-Revolução Francesa, tá? Com a necessidade de salvaguardar o direito, tá, dos cidadãos e a memória, e de poder depois demonstrar a memória coletiva nacional, tá? Que é a partir da memória que a gente consegue promover as novas relações sociais. Então ele surge com isso lá após a Revolução Francesa. E até os dias de hoje, em 88, né, nós vimos no Brasil isso, a arquivologia nascendo, a gestão de documentos pública nascendo dentro do cerne da administração pública. E isso é uma grande questão hoje para a arquivologia, tá? Essa é uma grande questão. Hoje nós podemos dizer que boa parte dos estudos arquivísticos no Brasil estão sedimentados e estão voltados para o poder público, para as práticas públicas, para a administração pública, tá? Boa parte dos estudos no Brasil. Então, esse é o primeiro marco. E o segundo marco é a Lei de Arquivos, tá? Que ela é a Lei 8.159, de 1991, que essa lei, ela cria o Conselho Nacional de Arquivos, e ela diz o que serão os arquivos, para que servem os arquivos, né, e algumas outras coisas. Então, é super importante. Para quem não conhece, eu recomendo começar, né, o estudo da arquivologia pela Lei de Arquivos, tá? E depois, nas referências, se vocês quiserem, eu posso pontuar essas legislações que são importantes, que são marcos para a arquivologia brasileira, tá? E aí, essa dimensão cultural e social expressa na Constituição, ela até hoje, né, ela se desdobrou de fato em várias outras políticas públicas que são expressas, né, em decretos e portarias de vários outros ministérios que garantem o direito à cidadania plena. E o documento de arquivo faz isso, a gente vai discutir isso lá quando a gente for falar de aspectos sociais daqui a pouquinho. E o último é para fins de pesquisa, né? Então nós também temos, principalmente, né, os historiadores, os sociólogos, os antropólogos, indo aos arquivos, utilizando os documentos arquivísticos para poder criar novas pesquisas. Então, eles estudam para conhecer e entender aquilo que os outros fizeram, né, e descobrir novas formas, novos olhares, novas leituras sobre um marco histórico, sobre um objeto situado dentro de um contexto histórico. Vejam, olha a riqueza que a gente já viu até aqui, do contexto. Por isso que é sempre importante a gente entender o arquivo, o documento de arquivo, os arquivos e a arquivologia como um grande contexto. Isso porque
Os arquivos, como eu acabei de dizer, no Brasil, boa parte dos estudos estão voltados para a administração pública, né? Os arquivos, eles estão, em boa parte, os estudos arquivísticos, todos desenvolvidos e balizados, né? E sedimentados em marcos legais. E isso é muito importante, né? Então, tudo que a gente faz hoje na arquivologia do poder dentro da esfera pública, a maioria das coisas, digo que majoritariamente, né, ou tem outras situações que a gente desenvolve procedimentos e práticas arquivísticas não somente voltada para a lei, mas isso é muito técnico, muito específico, não vou entrar nisso agora, mas boa parte disso é normativa legal, é um arcabouço legal. Então, o Brasil tem um arcabouço legal diferente dos Estados Unidos, que é diferente do Canadá, que é diferente dos países da Europa, que também é diferente, né, da Austrália. E vejam, além do arcabouço teórico, legal, né, nós temos as configurações sociais. Essas configurações sociais, elas também vão ditar a forma como as práticas arquivísticas vão ocorrer dentro daquele país. Né? Hoje, se você pega um modelo muito diferente, eu não estou dizendo epistemologicamente, tá? Estou dizendo metodologicamente, porque já tem estudos por aí dizendo que existem diversas aproximações, tá? Do modelo australiano com o que a gente vive no Brasil hoje. Mas a Austrália, por exemplo, ela trabalha numa outra lógica de gestão de documentos públicos, diferente da nossa, né? O Brasil, ele trabalha, né, depois eu vou recomendar para vocês um livro que a gente acabou de lançar pela FGV, eu e a professora Ana Carla, saiu esse mês, e lá tem um capítulo que conta um pouquinho da história de gestão de documentos, e eu recomendo que vocês leiam, que é muito legal, da Natasha Hermida e da Paola, que trabalham no Arquivo Nacional, que trabalham com gestão de documentos, então é bem bacana. Então, vejam, as atividades de arquivologia no Brasil, elas estão todas sedimentadas dentro do arcabouço brasileiro. E nos outros países estará sedimentada no arcabouço deles, tá bom? Seja social, seja econômico, seja cultural, seja legal. É isso. Bom, agora, vocês estão conseguindo acompanhar direitinho? É porque é muita informação. Eu estou tentando trazer para vocês alguns elementos que são importantes a gente nivelar para a gente poder avançar, tá bom? É difícil quando não há troca, porque quando a gente olha nos olhos dos alunos, a gente percebe as inquietações, né? E assim fica difícil, então não tem como a gente saber muito bem se vocês estão conseguindo acompanhar. Mas aí vão mandando perguntas aí que depois eu volto se for o caso, tá bom? Então, beleza. Então a gente já entendeu a diferença do documento de arquivo para o documento de biblioteca, né, e o documento de museu é totalmente diferente ainda. Inclusive a museologia, essa é uma questão para ser debatida, né? A museologia, ela já buscou autonomia, né, dentro das algumas coisas, algumas dimensões técnicas rápidas, tá? Vou falar só de duas, que são muito importantes para a gente passar para a parte da discussão da pandemia, tá? A biblioteconomia, tá? As práticas na biblioteconomia, elas estão basicamente, tá? Gente, olha, já tem mais ou menos, eu sou um amante da biblioteconomia, eu brinco que eu sou arquivista de corpo e alma, mas a minha base de formação que me deu foi a biblioteconomia. Por isso eu amo essa área, eu sou tão grato à biblioteconomia pela minha formação, tá? Então, se eu estiver falando alguma coisa que, algum estudo que já avançou, depois vocês me corrijam por gentileza, tá bom? A biblioteconomia, basicamente, a prática biblioteconômica, ela é transversalizada pelos elementos ou pelas atividades que estão compreendidas dentro da FDC, né, da Formação e Desenvolvimento de Coleções, que são basicamente 4. Né, que é a seleção, a aquisição, o desbaste e o descarte, que estão enquadrados, né, mais ou menos na mesma categoria. Alguns autores dizem que sim, outros dizem que não, eu sei, né, e o último elemento, que é a avaliação. E aí nós temos autores na biblioteconomia que falam sobre isso, vocês estão careca de saber. A professora Simone Weitzel, que fala muito de avaliação, mas também fala de outros estudos de formação e desenvolvimento de coleções. O próprio Valdomiro Vergueiro também fala muito disso, e alguns outros teóricos já devem ter uma galera nova falando sobre isso.
enquanto a biblioteconomia tem essas 4 atividades, essas 4 vamos chamar de funções, tá? Porque na arquivologia a gente chama de funções. Então, só para a gente nivelar o nosso diálogo, vamos também chamar de funções, tá bom? Então, nós temos essas 4 funções que transversalizam a prática na biblioteconomia. Na arquivologia, nós temos 7, tá? 7 funções. A primeira, criação e produção do documento. Depois, classificação dos documentos, avaliação dos documentos, a descrição dos documentos, aí depois, classificação, avaliação, a descrição dos documentos, depois a aquisição dos acervos dos documentos, depois a difusão dos documentos e, por fim, a preservação, tá? São 7. Essa 7 é a abordagem mais difundida, tá? Esse é um dos livros que são mais utilizados para trabalhar as funções arquivísticas, tá? Que é o livro do Rousseau e do Carol Couture, que é Os Fundamentos da Disciplina Arquivística, tá? Não são brasileiros, obviamente, algumas coisas aqui são totalmente diferentes da nossa prática, mas é importante para a gente entender e nivelar os conhecimentos, tá? Então, vejam, enquanto a biblioteconomia tem esses 4, a arquivologia tem 7. Ah, professor, então você está dizendo que a arquivologia é mais completa que a biblioteconomia? De forma alguma, tá? Por que eu estou apresentando essas funções arquivísticas para vocês? Porque é importante a gente entender as atividades que estão compreendidas no fazer arquivístico, tá? E no fazer biblioteconômico, tá? Vejam, a biblioteconomia, ela seleciona os materiais, tá? Que podem ser culturais, que podem ser, né, de pesquisa, enfim. Ela vai, depois que ela seleciona, ela vai escolher o melhor método de aquisição, seja ele por doação, seja ele por permuta, ou seja ele por compra. Depois ele vai, de acordo com a estatística de uso, né, desbastar e descartar, né, depois de avaliar isso e avaliar ciclicamente. E aí estão compreendidas de uma forma muito genérica, sem querer diminuir as práticas biblioteconômicas, que a gente vai voltar nelas lá embaixo também, as atividades biblioteconômicas. Quando a gente vai para a arquivologia, veja, a gente está preocupado em como a gente vai criar e produzir os documentos. Gente, a arquivologia estuda desde a forma do documento. Sabe um ofício? Vocês já devem ter visto o Manual da Presidência da República. O manual, ele apresenta os espaçamentos, né, do documento, quais são os elementos que a gente chama na diplomática, os elementos intrínsecos desse documento. Ou seja, o documento tem cabeçalho, onde vai estar o conteúdo, qual é a forma de apresentação desse documento, né? Tem que haver um controle da forma documental. Isso tudo a gente pensa na arquivologia, tá? A primeira etapa, né, do arquivista dentro da instituição é o controle da forma documental. Por quê? Porque senão você vai ter 2, 3, 4 documentos produzidos, tipologias documentais, né, que são produzidas, que vão refletir e contar a mesma história, que vão falar sobre a mesma ação. E isso é um problema, porque como que você, depois, numa análise jurídica posterior, você vai dizer se esse documento, ele é de fato confiável? Porque aí a gente entra em 2 requisitos super importantes dentro da arquivologia, que é a autenticidade do documento e a confiabilidade do documento, que daqui a pouquinho a gente vai falar. Todo mundo aqui acabou de ver essa semana o Moro reclamando lá no jornal, no jornal televisivo, que um ato administrativo foi publicado sem assinatura dele. Todo mundo viu, não viu? Então, a arquivologia, ela estuda também isso. Porque a forma foi controlada, quem assinou o documento, de fato, tem autorização para assinar o documento? Isso quer dizer, isso representa a autenticidade. O documento, ele é autêntico? Tá, ele pode ser autêntico, mas ele é confiável? O Moro colocou isso em questão. E aí a arquivologia vem trabalhar nisso. Quando a gente controla a produção e a criação dos documentos a partir das tipologias determinadas para refletir cada atividade, a gente já dá o primeiro passo para isso.
Tá? Depois a gente classifica os documentos, e aí tem uma discussão super interessante, porque a arquivologia a gente classifica na gênese. O mais adequado de classificar é o próprio produtor, porque ninguém conhece, já que o documento de arquivo reflete a atividade, ninguém conhece melhor a atividade do que o próprio produtor. Então, o mais indicado é o produtor classificar aonde? Na gênese. Ele produziu o documento, ele já classificou na gênese. Né? E aí esse é um problema, porque depois que você acumula massa de documentos, né, que a gente chama de massa de MDA, massa documental acumulada, que são documentos que foram acumulados durante anos sem tratamento arquivístico. Depois que você acumula isso tudo, o arquivista, que não é o produtor, tem que voltar, pegar documento a documento e começar a classificar e tentar estabelecer os vínculos arquivísticos. Então veja que complexo. Né? Então, a gente classifica para depois a gente avaliar, né? A avaliação da arquivologia é diferente da avaliação da biblioteconomia. A avaliação aqui, e aí a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho também, eu estou falando para vocês irem costurando os pontos, tá? A avaliação da arquivologia, ela está preocupada em destinar os documentos. O que é isso? Depois que o documento cumpriu, tá? O tempo necessário para ele refletir e atender a ação pela qual ele foi produzido, tá? Ele é avaliado. E essa avaliação, a gente aplica uma tabela de temporalidade, tá? Que vai dizer para a gente qual é a destinação desse documento. Tá? Se esse documento está destinado à guarda permanente, se a gente vai recolher esse documento, tá? Para um repositório, no caso documentos digitais, ou se a gente vai eliminar esse documento. E vejam, para a gente eliminar esse documento, diferente da biblioteconomia, a gente não pode simplesmente pegar um documento e jogar fora, ou pegar um documento e doar. Né? A gente sabe que a premissa é que a gente não deve jogar um livro fora, né? Quando a gente descarta um livro. A gente deve sempre buscar uma outra instituição, uma outra pessoa que possa fazer uso desse item. Lembra lá, o primeiro princípio do Ranganatha? Os livros, acho que é o primeiro, né? Os livros são para uso. É o primeiro, não é? Salvo engano, é o primeiro. Se a memória não me falha. Então, assim, a gente tem sempre que buscar destinar. Na arquivologia a gente não pode fazer isso. Tá? Os documentos, eles contêm informações pessoais e depois que esse documento ele foi avaliado e destinado como eliminação, você vai isso na área pública, tá, gente? Você vai colocar lá no Diário Oficial, que você vai eliminar daqui a 45 dias, se ninguém manifestar interesse, você elimina esses documentos. Então, veja, a avaliação de arquivo é diferente da avaliação de bíblio. E, professor, quem vai me dizer o que eu posso ou não jogar fora? Gente, são diversas etapas e procedimentos dentro da função de avaliação. São diversos. Tá? Para você construir uma tabela de temporalidade, destinação de documentos, você vai ter que olhar a necessidade de uso do produtor, tá? Você vai ter que olhar a legislação, você vai ter que olhar se já existe... Perdão, deixa eu beber uma água. Se esse documento, se alguma vara civil já houve, né, algum processo que utilizou de um documento ou de uma atividade similar para julgar algum caso, isso tudo interfere, tá? Então a avaliação é diferente. A descrição arquivística, ela podemos dizer de uma forma muito genérica que ela é muito parecida com a questão da catalogação, tá? Com a catalogação de biblioteconomia. Só que ela ocorre, a descrição, nos arquivos que estão lá na guarda permanente, tá? Ou seja, os documentos que já cumpriram o seu valor administrativo, jurídico, contábil, junto aqui ao produtor, e ele já foi recolhido para o arquivo que muita gente chama de histórico, ou arquivo morto, tá? E tem várias discussões sobre isso, mas eu não gosto dessas nomenclaturas. Então é arquivo de guarda permanente, ou de guarda longa, enfim. E aí tem a aquisição de acervos, tá? A aquisição é um assunto pouco explorado, mas que já tem gente explorando na arquivologia brasileira, porque se eu acredito que o documento de arquivo ele reflete a ação de uma pessoa física ou jurídica, então a minha única forma de aquisição é o próprio produtor. Concorda? Durante muitos anos isso foi pensado, mas a ciência ela foi avançando.
né? E hoje nós já temos a aquisição por doação, por permuta, por comodato. O Arquivo Nacional tem acervos lá de filmes por comodato e várias outras formas, de aquisição. Então é um tema que está sendo estudado também, diferente da biblioteconomia. Vejam, nós temos também, a gente não compra acervo, dificilmente um arquivo vai comprar. Existe, na verdade, alguns casos que o governo opta por comprar, principalmente quando aquele documento vai representar patrimônio, né? Que vai representar, que vai unir junto aos outros documentos e representar um contexto social, histórico. Aí pode ser que exista, tá? Eu conheço alguns casos que ocorreram, mas são muito poucos. E aí a difusão do acervo, que podemos dizer que é a disseminação. Na verdade, a difusão ela é um pouco mais ampla, mas não vou entrar nesse assunto técnico. E a preservação. Veja, diferente da biblioteconomia, que a preservação não é, tá, uma função explícita, tá, e representada por um conceito e por um conjunto de procedimentos e atividades, na arquivologia é. Por quê? Se esse documento de arquivo, se os arquivos representam um contexto social que pode servir para provar algo, tá? Para provar algo, ou para representar a memória de uma nação, eu preciso me preocupar com a preservação. E aí, por isso, a preservação, ela existe desde a criação do documento de arquivo. A preservação, ela não está somente nos arquivos históricos, digamos dessa forma, né? Desde o ato da criação e da produção do documento de arquivo, a gente tem que pensar na preservação. Por quê? A preservação digital, ela discute muito isso. A biblioteconomia, ela está bem avançada nas discussões, né, de repositório digital. Tem vários autores que vocês sabem que falam sobre isso, mas para além, tá, das discussões de indexação, representação e organização da informação e dos documentos nos repositórios digitais, a arquivologia, ela apresenta mais um elemento dentro dos repositórios arquivísticos, dentro dos repositórios digitais, que é o quê? A preservação, a garantia do prazo. Tá? E tem vários princípios arquivísticos, várias diretrizes e procedimentos que dizem sobre isso, que versam sobre isso, tá? E aí o CONARC, a Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do CONARC, tem uma série de documentos que fala sobre isso, tá? É super interessante. Tem a Política de Preservação Digital, que o Arquivo Nacional já publicou, também é super legal vocês acessarem. Então vejam, além de tudo que a biblioteconomia já faz nos repositórios, a arquivologia ainda se preocupa com a preservação, porque senão a gente não consegue garantir que daqui a 100, 200 anos eu consiga acessar esses documentos. E aí entram várias questões. Nós precisamos de repositórios distintos. O repositório que o usuário vai acessar não pode ser o mesmo repositório que eu vou custodiar os meus documentos, né? E tem várias questões técnicas que são super interessantes. Tá? Então, esses elementos são as funções básicas, as atividades básicas, digamos assim, de uma forma bem superficial, que transversalizam a prática arquivística. Tá? Estão conseguindo acompanhar? É muita coisa, né, gente? Quando eu fiz biblioteconomia, eu me formei, eu achei que eu poderia trabalhar em arquivos. E aí, eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso, tá? E aí, quando eu tive a oportunidade de organizar um arquivo, né, pela primeira vez, eu saí separando, quebrando todos os vínculos arquivísticos, todos os vínculos. O vínculo de ordem original, né, que é você manter os documentos na ordem de produção, respeitar, né, a proveniência, o respeito aos fundos, não misturar os diferentes produtores. Se o Wallace produzir um conjunto de documentos, eu não posso misturar com os meus documentos, porque eles são de proveniências diferentes. Eles têm produtores díspares, então eu tenho que respeitar isso. E aí o que o bibliotecário faz? Muitos bibliotecários aqui que já organizaram arquivos já devem ter feito isso. Começou a separar
comecei a separar todos os documentos por tipologia. Junta todas as notas fiscais, junta todos os ofícios, junta todas as cartas. E aí, depois que você junta todas as cartas, a gente faz o quê? Vamos por ordem cronológica agora. E aí a gente cria um método de ordenação de acordo com a necessidade de uso dada pelo produtor ou pelo pesquisador. Isso, na arquivologia, não deve ser feito, porque isso quebra. Voltando, arquivo é contexto. Para você representar o contexto dos documentos de arquivo, né, o documento de arquivo, gente, ele não prova nada. Ele mesmo não prova nada. O que prova é o contexto de produção e manutenção desse documento. Ou seja, eu tenho que provar que esse documento ele é autêntico, ele é confiável, a cadeia de produção, a cadeia de custódia desse documento, ela está ininterrupta, ou seja, ela não foi quebrada. Ninguém é imaculada, né? Alguns autores falam de custódia imaculada, ininterrupta, né? Ou seja, ninguém alterou esse documento, ninguém colocou informações, ninguém retirou informações, né? Então, assim, e quem vai fazer essa análise não somos nós, é o Poder Judiciário, são os juízes. Os advogados vão utilizar disso para peticionar, para fazer o seu embasamento jurídico, técnico, legal. Então, vejam, para eu contar uma história, para dizer, por exemplo, que o Wallace, né, não cometeu um crime no dia de hoje, porque ele estava nessa live, eu tenho que ter um contexto que comprove que ele estava nessa live, né? Que é um vídeo, que é um convite, que é um e-mail. Vejam, não é um documento, é uma série de documentos que vão comprovar essa atividade. Mas para que essa série de documentos, esse conjunto de documentos, ou um único documento, tá, comprove essa atividade, tá, para fins técnicos, jurídicos, para fins legais, eu tenho que garantir a custódia que esses documentos eles são confiáveis, que eles são autênticos. Tá vendo? Então, é muito importante eu entender tudo isso. E a arquivologia trabalha nisso. Tá? Ela trabalha muito nisso. Então a arquivologia está preocupada em todo o ciclo de vida, tá? Dos documentos. Desde a produção do documento até a destinação, seja ele para guarda permanente ou seja ele para eliminação. E até a eliminação do documento é procedimentalizada. A gente simplesmente não joga fora. A gente tem que fazer tabela, tem que fazer, né, uma listagem de eliminação de documentos, descrevendo os documentos que a gente vai eliminar. Tá? Basicamente, são essas questões teórico-metodológicas que eu queria trazer para vocês poderem entender um pouquinho dos aspectos sociais e técnicos que eu vou trazer um pouquinho agora. Então tá, entendidos agora a base, né, das aproximações entre o fazer arquivístico e o fazer da biblioteconomia, a gente vai avançar agora para essa questão da pandemia. Tá? Dos diversos problemas do ponto de vista social, técnico e informacional que eu consigo vislumbrar. Tá? E aí depois eu quero que vocês também tragam essas questões, se quiserem já enviar para os meninos aí as questões sobre esses aspectos sociais, e eu posso fazer aproximações, tá? Depois na hora do nosso bate-papo. Então vamos lá. Primeiramente, os aspectos sociais, tá? Para a gente entender, a gente tem que entender o documento de arquivo como um registro, tá? Que nesse caso, aqui, para a gente agora, eu já falei sobre as 3 dimensões, tá? Do documento de arquivo, né? Ou da prática arquivística. A social, cultural, a administrativa e a científica, tá? Agora, a gente vai parar um pouquinho, tá, nas dimensões sociais e administrativas. A gente vai deixar a científica um pouquinho de lado, tá? Para a gente só entender um pouquinho o que a sociedade tem passado e a prática arquivística ou a ausência ou a má prática arquivística reflete diretamente nisso, tá? E o que a gente pode, de repente, fazer para melhorar, tá? Então, a gente vai entender o documento de arquivo como um registro social para reconhecimento civil e garantia da cidadania. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, a partir de agora, tá, até eu mudar de novo, tá, o nosso elemento de discussão, a gente vai entender o documento de arquivo como um documento garantidor da cidadania plena,
tá? O que é cidadania plena, gente? Direito de ir e vir de todos os cidadãos, tá? Direito ao acesso aos bens públicos, direito à saúde, direito à educação, né? Direito à segurança pública. Isso é cidadania plena. São princípios constitucionais que estão expressos lá na nossa Constituição. Tá? E é importante a gente entender esses princípios constitucionais que vão se desdobrar, tá, no garantimento da cidadania plena. E o que garante essa cidadania plena? Os documentos de arquivo, tá? Um dos elementos. Ah, Taira, mas por que você diz isso? Primeiro elemento. Gente, quando você nasce, qual é o primeiro documento que nos é dado? Certidão de nascimento. Né? Se você não tiver uma certidão de nascimento, você não nasceu para o mundo. É o primeiro documento. Né? E aí você começa a crescer. Antigamente, a gente só tirava... Oi, bebê. O cachorro veio. Anteriormente, a gente tirava... Eu sou do interior de Minas, né, gente? Então, assim, a minha realidade, a gente só tirava o registro geral, a identidade, né, como todo mundo chama, quando a gente fazia 18 anos e a gente ia para o mercado de trabalho. Essa era a realidade do interior, tá? Lá onde eu nasci, em Muriaé, enfim, aqui no Rio, não sei como que era isso na década de 90, tá? Então, você só tirava a identidade quando você fazia maioridade e precisava ir para o mercado de trabalho. Hoje em dia não é mais assim, né? Já tem crianças que tiram a certidão de nascimento e logo em seguida os pais já tiram o registro geral da criança. Né? Inclusive eu conheço várias pessoas que têm 23 anos e têm a foto bebê até hoje. A identidade com a foto bebê, né? Que não trocaram, não tiveram oportunidade, enfim, não trocaram até hoje. Então, o que acontece? Ao longo do seu processo de vida, o primeiro documento que nos é dado é a certidão de nascimento. E aí, logo depois, você faz o seu registro geral. Veja, para você acessar todos os recursos, tá? Todas as políticas públicas e os recursos públicos, você precisa de um documento que comprove que você é você. E esse documento, ele precisa ter uma forma, um tipo e um conteúdo totalmente padronizado. Claro que as nossas informações pessoais, né, elas são diversificadas, vai depender de indivíduo para indivíduo. Mas veja, todas as identidades, todos os registros gerais, eles são iguais em todos os territórios brasileiros. Do Iapoca ao Chuí, de Manaus ao Rio Grande do Sul. Em todos esses estados, o registro geral é o mesmo documento. Assim como um outro documento válido para identificação civil é o quê? A CNH. Né, a Carteira Nacional de Habilitação. Então vejam, que também tem um tipo controlado, que também tem uma forma controlada, uma tipologia controlada. O que é a tipologia? Espécie mais a ação, a atividade. Isso tudo tem que ser controlado. Vejam, é o primeiro passo para a gente poder acessar os nossos direitos, para a gente poder ser cidadão. Para nós sermos cidadãos, nós precisamos ter um documento arquivístico, que é o registro geral, tá? E aí o que acontece? Se em dado momento da sua vida, tá? E a gente já entra na questão social, tá? Principalmente em período de pandemia. Vejam, gente, a gente está discutindo aqui pandemia, mas a pandemia, a única coisa que ela fez foi maximizar uma realidade social que já existe há décadas no Brasil. Pessoas em situação de rua, pessoas em situação de vulnerabilidade social, com escassez de acesso aos seus direitos e aos serviços públicos sempre existiu. O que a pandemia fez, trouxe essas discussões à tona e ampliou o espectro disso. Né? Ampliou, porque hoje nós estamos dentro de casa, assistindo noticiário o dia todo, praticamente, e o noticiário, hoje, ao invés de trabalhar fofoca, né, de divulgar fofoca, por exemplo, né, não que fofoca não seja importante, gente, é só uma dimensão para uma exemplificação para o nosso diálogo, tá? Ao invés de trazer outras temáticas, tem trazido uma temática majoritariamente social.
Então a gente começa a perceber nuances sociais que sempre existiram, mas por N questões nos foram cerceadas o acesso. Ou eu não enxergava porque eu não queria enxergar, ou eu não enxergava porque a minha rotina não deixava eu enxergar, ou o poder público não queria que eu enxergasse. Né? Isso tudo perpassa, entendeu? Desde de políticas públicas, porque uma política pública pode ser, eu não quero que as pessoas vejam que aumentou, né, o índice de pessoas em situação de rua. E aí eles apagam os registros, eles ocultam o registro. Desde 2011, graças a Deus, não pode apagar registro nenhum, tem que dar amplo acesso. Mais transparência ativa, a gente vê por aqui, né? Quase não existe no Brasil. Se a gente não for atrás, não pedir ESIC, não for atrás de fazer valer a lei de acesso à informação, a gente não consegue acessar esses dados. Né? Então, pode ser uma decisão política, né, nos cegar para esses fatos sociais, para essa questão social. Tá? Então, veja, as pessoas em situação de rua, se em dado momento uma pessoa foi para a rua, tá? Ou ela nasceu, foi gerada na rua, porque são diversos aspectos que transitam, tá? E que definem essa questão de pessoas em situação de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social, tá? Eu sei um pouco porque eu estudo sobre, mas eu não sou sociólogo, tá? Eu não sou grande estudioso disso, então eu prefiro não me aprofundar, tá? Mas se em dado momento essas pessoas foram para a rua e perderam, tá, os seus registros, essas pessoas, ao mesmo tempo, elas são cerceadas ao seu direito à garantia da plena cidadania. Por quê? Porque se ela passar mal, se ela sofrer um acidente, entendeu? E ela precisar de ir num posto de saúde, quem já foi a um posto de saúde, a uma clínica da família, como eu já fui, a primeira coisa que eles pedem é seu comprovante de residência, né? Você tem que ter uma casa e pedem os seus documentos pessoais. Você tem que comprovar que você é você e que você tem teto. As primeiras coisas que o SUS pede. E se aparece uma pessoa em situação de vulnerabilidade social, né, em situação de rua, que não tem teto, como proceder? O sistema está preparado para isso? E hoje a gente viu que não. Que não. Na verdade, o que nós vimos agora é que o Ministério da Economia, o Superministério da Economia e o Ministério da Saúde têm feito, né, são várias iniciativas para poder viabilizar que o dinheiro chegue a essas pessoas que não estão cadastradas, que são invisíveis ao Estado. Mas invisíveis como ao Estado? Né? Se a política pública, se o documento de arquivo reflete atividade e nós temos documentos de arquivo, né, provando N questões sobre essa questão social das pessoas em situação de vulnerabilidade ou em questão de rua, como que o Estado diz que essas pessoas são invisíveis? E agora começa a publicar várias iniciativas para que o dinheiro chegue a essas pessoas. E vejam, as pessoas mesmas, elas entram em aplicativos criados pelo governo. Qual é o nível de segurança desses aplicativos? Diversos dados pessoais são imputados nessas plataformas, para que o governo tenha minimamente... Veja, eu não estou dizendo que o benefício não tem que chegar às pessoas. Que bom que o benefício está chegando às pessoas. Isso é primordial. Mas veja a forma como isso está ocorrendo. Precisamos de uma pandemia para quebrar vários procedimentos técnicos, arquivísticos, necessários para garantir o direito trabalhista e o direito cidadão das pessoas daqui a anos. Precisamos de uma pandemia para sair criando iniciativas que não vão garantir nada daqui a pouco. Como que a pessoa vai garantir, depois que ela recebeu um direito de governo? Esses dados ficarão como? Depositados onde? Esse dinheiro vai ser essa quantia vai sair de alguma parcela eventual, de algum pagamento desses trabalhadores do futuro? Isso tudo não é dito, vejam. São políticas públicas que estão sendo feitas nesse período de pandemia que têm ocultado registros arquivísticos, documentos de arquivo, que evidenciam ações transparentes. Né? E aí, isso é muito problemático. Né? Falar, pega seu celular, se cadastra para receber seu dinheiro. Gente,
Quem está assistindo os noticiários, eu estou zapeando a TV o tempo todo para tentar, né, criar minimamente um senso crítico, né, porque é o dia inteiro falando a mesma coisa nos canais, né. E aí você percebe, por exemplo, eu vi uma edição de um jornal televisivo essa semana que mostrou pessoas em vulnerabilidade social em favelas de São Paulo. As pessoas não têm água, não têm torneira em casa porque nunca tiveram água na casa. Como que essas pessoas vão saber que elas têm direito a um dinheiro? Vejam, não adianta fazer uma política pública se ela não está expressa em documentos, se não há uma difusão dessa política também, e aí entra em diversas outras nuances, não só arquivística, para fazer essa informação chegar nos cidadãos. Não basta ir para a televisão. Ok, a pessoa sabe que ela tem acesso, aí a gente entra, né, na segunda questão da dimensão social. A pessoa descobriu que ela tem acesso, mas aonde ela vai se cadastrar? Ela não tem computador. O grupo social, o campo social que ela pertence, também ninguém tem computador. Ela não conhece ninguém que tenha. Ou quem tem, está sem acesso à internet. Ou não pode fazer, ou não quer fazer. Onde essa pessoa vai se cadastrar? Vai para os CRAS? Vai para os CATs? Que boa parte estão fechados? Ou que quando estão abertos não conseguem acessar os sistemas, né, da administração pública que não estão acompanhando a demanda dos cidadãos? Veja, nós temos hoje diversos repositórios digitais na administração pública que não prevêem e que não atendem e que nunca provisionaram atender a todos os brasileiros. Porque se o sistema está entrando em colapso, gente, nós fazemos um sistema para atender, por exemplo, um sistema social. Esse sistema ele tem que estar preparado para atender todos os cidadãos do Brasil. Todos. E aí quando tem uma pandemia, você vê que o sistema colapsa. Então nada é planejado. Veja, desde a criação do documento e a preocupação dos sistemas informatizados, onde esses documentos e toda a cadeia de produção desses documentos, né, vão estar contidos, a estruturação desse sistema informatizado, nada disso é pensado. E nesse período de pandemia, o que nós estamos vendo é a publicação de diversos atos administrativos que atentam quanto à garantia do pleno direito à cidadania a longo prazo. Tá? A gente vê isso o tempo todo. Tá? E daqui a pouquinho a gente pode discutir mais sobre isso. A segunda questão, que é a questão técnica, tá? A gente entra naquilo que eu falei da autenticidade e confiabilidade dos atos normativos e administrativos. Nós vemos o tempo todo, no apagar das luzes, as pessoas não estão preocupadas, gente, em acompanhar se primeiro que elas não sabem, né? As pessoas desconhecem os seus direitos. Nós, cidadãos, eu também me incluo nisso, porque eu não conheço todos os meus direitos, nós desconhecemos os nossos direitos. Essa é a grande verdade. E quando a gente desconhece os nossos direitos, a gente dá margem para o governo fazer o que ele quiser. E isso a gente tem visto agora. Né? Desde 2011, a Lei de Acesso à Informação, ela procedimentalizou o acesso às informações públicas. E nós vimos no início desse governo, o presidente, depois que saiu no noticiário que indivíduo A ou indivíduo B, que estavam envolvidas em operações que a gente pode dizer estranhas, né? Digamos dessa forma, entraram na Casa Presidencial, no Planalto. O que eles fizeram? Colocaram uma censura no caderno de visitantes. Você só vai poder saber quem entrou e quem saiu da casa do presidente anos depois que o governo acabar. Veja como isso é prejudicial. A gente não sabe nem o que acontece na própria casa presidencial. E aí, agora em março, o que o presidente fez? Quando todo mundo começou a questionar se ele pegou Covid ou não, ele editou uma medida provisória, né, dando sigilo às informações sobre a epidemia. Hoje, uma grande vitória. Hoje, informação fresquinha, o STF derrubou essa medida provisória. Derrubou. Então,
creio que nos próximos dias, né, talvez, se assim os superiores, né, assim o quiserem, nós deveremos saber se o nosso presidente teve ou não Covid. Porque ele fez de tudo para blindar. Até editar uma medida provisória que vai contra a Lei de Acesso à Informação. Né? A Lei 12.557 de 2011. Depois eu mando também a referência para vocês, que a cabeça está com muitas informações. Então, veja, hoje o STF, ele já derrubou isso. Então, nós estamos vendo o tempo todo as próprias esferas, tá? O Poder Executivo, o Poder Judiciário, se conflitando. O Executivo está soltando diversas normativas que estão conflitando com a própria Constituição e com diversos outros atos legais, como a Lei de Arquivo, tá? Existem diversos decretos que estão conflitando com a própria Lei de Arquivo, tá? O decreto de utilização que acabou de sair é um deles, diversos outros atos, e aí tem que acionar o Supremo para o Supremo dizer, olha, não é bem assim, vocês estão agindo de forma ilegal, de forma inconstitucional. Então, assim, essas questões técnicas, elas entram, né, no fazer da epidemia. E como a gente garantir a autenticidade e a confiabilidade dos processos administrativos, tá? Que tudo isso, na verdade, é arquivologia, né? Você garantir, como eu já disse, a autenticidade e a confiabilidade não só do documento, mas de todo o processo administrativo, né? De todo o ciclo de vida do documento. E quando a gente fala de garantir a autenticidade e a confiabilidade do ciclo de vida do documento de arquivo, a gente está falando em garantir, gente, a confiabilidade do processo administrativo do corpo gestor público, né? É isso que a gente está falando. Né? E o desconhecimento da prática arquivística acaba ocasionando nisso tudo, né? A gente não perceber essas diversas nuances, tá? E o segundo aspecto da questão técnica é a questão de transparência e governança pública. Gente, assim, não sei o que vocês estão percebendo, mas eu estou muito temeroso quanto a... Eu sei que é uma epidemia, não sei para vocês qual seria a melhor forma. Eu já estive na posição de gestor público durante 2 anos, então eu trabalhei diretamente com orçamento e licitação, com tudo isso, então eu sei muito bem como isso funciona, foram 2 anos só fazendo isso, tá? E me preocupa muito, tá? Não tem uma fórmula de dizer qual é a melhor forma, mas a forma como tem sido feito me preocupa muito. Tá? Hoje a gente vê, na verdade, vários decretos derrubando as leis orçamentárias, tá? E abrindo margem para que as licitações sejam feitas assim, depois de declarar a calamidade pública, óbvio, contra a lei 8666, né? A lei de licitação e de compra pública e orçamento. Então, assim, 8666, exato. Então, assim... a longo prazo, gente, a gente pode sofrer danos seríssimos com isso. E a gente não percebe. Porque pode estar havendo um esvaziamento dos cofres públicos sem a gente perceber. Quem de vocês viu no jornal, algum dos últimos dias, alguma notícia sequer que fale sobre orçamento da União? A gente só vê assim, tantos milhões foram destinados para tal estado. Aí você vê o dirigente do Estado, o governador do Estado, falando que não fala que recebeu dinheiro, fala que comprou os subsídios, né, para os hospitais, né, para os profissionais, né, da área médica, e os próprios conselhos e associações profissionais da área médica falam: ninguém recebeu, está faltando material. Então, assim, o governo manda dinheiro para os estados, né, isso é o que está sendo dito, manda para o Amazonas, beleza. O governador não fala quanto recebeu, o governador fala que comprou material, que não falta material no sistema público de saúde no estado, e aí a gente vê noticiário dos hospitais, todo mundo morrendo, enfermeiro morrendo, médico morrendo, todo mundo morrendo, né, e o próprio CRF, o CRM dos estados, dizendo que as pessoas estão morrendo e que falta material. Então, assim, cadê a transparência e a governança pública, do orçamento, do dinheiro investido nisso tudo? Eu sei que a gente está em período de pandemia, mas essa é uma preocupação que, assim, é para médio e longo prazo. Se Deus quiser, a gente vai vencer isso
Se Oxalá quiser, em breve a gente vai vencer isso. Mas quando a gente vencer isso, a gente vai ficar com um rombo orçamentário absurdo. E a gente só vai descobrir esse rombo quando chegar lá no rombo. Porque ninguém sabe como está acontecendo. Era para ver, de repente, um canal Transparência Pública Pandemia e atualizar os dados on time, assim, para a gente saber quanto que está entrando de iniciativa privada. Por exemplo, aqui no Leblon, no Rio de Janeiro, né, o Copa Dor, a Rede Dor, construiu no Leblon uma das unidades mais avançadas do país, no Leblon. Né? E aí juntaram uma série de redes hospitalares para construir isso, só com iniciativa de recurso privado. Gente, vocês acham que isso não vai ter impacto para a gente depois? É óbvio que isso vai ter impacto para a gente depois. Né? Uma rede privada que visa lucro não investe milhões com pena e dó dos cidadãos, da sociedade. Então, isso tudo depois vai ter um impacto, né? E aí, como esse impacto vai chegar, que a gente vai ver. Então, a falta de documentos que comprovem isso tudo, de rotinas administrativas que desenhem isso tudo, entendeu? Pode representar um grande problema, tá? E por último, a questão informacional. E aí, eu sou muito importante que eu acho que, ao meu ver, contempla política em informação. Eu acho que esse é um conceito chave, tá? Como os sujeitos estão recebendo as informações que os agentes públicos estão dando, tá? Como eles estão entendendo essa informação, como eles estão conseguindo acessar esses recursos informacionais, documentais, esses serviços públicos, tá? E como eles vão utilizar não só as informações, mas também o dinheiro. Gente, eu sei que as pessoas estão precisando do dinheiro, mas existem formas e formas de se gastar e se aplicar o dinheiro. Você poderia dizer para as pessoas carentes, olha, não receba R$600 e faça um churrasco. Olha, não receba R$600, entendeu? E gaste tudo num dia. Não estou dizendo que a gente tem que ditar como uma ou outra pessoa, como indivíduo X ou não, dentro de uma macroesfera social, dentro de todas as estratificações sociais que a gente desconhece, vão agir. Mas eu acho que falta também um pouco, sabe, de ação ativa, sabe, do governo, de mostrar como que a gente pode fazer. Gente, essas pessoas que estão recebendo esse dinheiro, boa parte delas, não tem informação nenhuma. São analfabetas de tudo. Funcional, analfabetas informacionais, analfabetas de vida, não só tecnológicas. Qual é o nosso papel, sabe? Enquanto bibliotecários, enquanto arquivistas, enquanto advogados, cientistas sociais, profissionais da ciência da informação. Qual o nosso papel social em auxiliar essas pessoas, sabe? E aí eu tenho visto algumas iniciativas super legais. Eu não sei precisar quem criou. A professora da UF, a professora Micheli, me enviou uma iniciativa, talvez o Wallace saiba, de um programa de pós-graduação do Nordeste, salvo engano, que criou um aplicativo que reuniu uma rede, né, de estabelecimentos assim, que fazem entregas, se as pessoas não precisarem sair de casa. Gente, é uma iniciativa assim, simples, mas que é muito relevante, sabe? E eu acho que é isso, sabe? Eu acho que falta a gente se arriscar mais, tá? Falta a gente buscar mais, tentar inovar. Eu acho que a palavra do momento é inovação, sabe? Eu acho que é isso. Gente, passado esse segundo ponto, eu vou mostrar para vocês rapidamente os livros, tá? E aí a gente abre para perguntas. Tudo bem, Wallace? Tudo. Então tá bom, então vamos lá. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente os livros que eu falei durante a minha exposição e depois eu vou mostrar os livros que eu tive participação ou que eu publiquei recentemente. E aí eu vou mostrar os que estão no Prelo também, só para vocês acompanharem, porque os meninos falaram que vocês gostam disso, né? Então eu preparei com muito carinho para vocês, tá bom?
O primeiro livro que eu mostrei foi esse aqui, Arquivos para Quê, do Bruno Delmas. Esse texto é primeiro período, é texto base de arquivologia, das escolas de arquivologia. O segundo livro é esse da professora Margarete da Silva, da UF, O Arquivo e o Lugar. Tá? O terceiro livro foi o do Rousseau e do Carol Couture, que é o Fundamentos da Disciplina Arquivística, perdão. Esse livro aqui é muito difícil de achar, porque ele foi traduzido só em português, né? Mas por uma editora de Portugal. E ele está esgotadíssimo. Inclusive, esse livro nem é meu, é de uma amiga do trabalho que me emprestou. E aí eu leio ele, assim, loucamente, né? Para quando eu precisar, já tenho em mente. E anoto tudo que eu preciso. O último livro que eu mostrei foi esse aqui, ó, Arquivologia Brasileira. Já tem uma edição nova, com a expansão, o desenvolvimento da pesquisa, da professora Angélica Alves da Cunha Marques, da UNB, tá? Esse livro é bem bacana, gente. Ele fala da história da arquivologia brasileira a partir do surgimento dos primeiros congressos, das primeiras associações profissionais, das escolas de arquivologia, dos primeiros seminários, as primeiras pesquisas. Então é bem legal porque ela faz um panorama, sabe? Essa perspectiva que hoje eu tenho de que a construção de um campo científico ele se dá a partir de vários fatores e não simplesmente da delimitação e da definição de um método e de um objeto, boa parte desse conteúdo, além, né, dos grandes literatas da metodologia científica, é da professora Angélica, tá bom? E aí agora os próximos livrinhos. Um livrinho que eu fiz, ai gente, quase que eu joguei água no computador. Um livrinho, desastrado toda a vida. Um livrinho que eu fiz, assim, que eu tive a grata surpresa de participar, foi esse livrinho aqui, da editora, né, do selo Niota, do Invisível ao Visível, né, Saberes, que aparece ao contrário para mim, Saberes e Fazeres, as questões LGBTQIA+, na ciência da informação, organizada pela Natália, pelo Bruno e pelo Carlos Wellington. O livro é muito bacana. Tá? Ele fala sobre todas essas questões, e aí tem textos que falam sobre biblioteconomia, arquivologia, ciência da informação, muito legal. O segundo livro é esse livro aqui, ó, Afasta de Mim. Na verdade, isso aqui é só uma arte, né? Uma arte de capa. Na verdade, o título do livro é esse aqui, Memórias da Ditadura. A Arquivologia e o Direito ao Acesso. É um livro que foi organizado por mim e pelo Ramon, um grande amigo, e ele fala sobre pesquisas e estudos arquivísticos com temática na ditadura. Tá? Esse livro, eu ainda tenho ele, tá, impresso, quem quiser depois pode me chamar, eu mando pelo correio, para quem quiser. Baratinho, estou vendendo a preço de custo, porque eu acho que conhecimento não tem que ganhar dinheiro, a gente tem que compartilhar conhecimento. Então eu fiz só 100, tá? E ainda tenho alguns aqui, pouquinhos. Mas ele está online também, tá? No site da Artes SP, da Associação dos Arquivistas de São Paulo. Lá tem vários livros, e esse livro também está disponível lá em PDF, em e-book e acesso gratuito, tá? E agora eu vou virar a câmera aqui rapidinho para mostrar o terceiro livro, que é a minha paixão atual. É esse livro aqui, ó. Arquivologia, temas centrais em uma abordagem introdutória. Esse livro acabou de sair pela Fundação Getúlio Vargas, tá? Ele foi organizado pela professora Ana Carla Maris, da Unirio, e por mim. E esse livro, deixa eu voltar a câmera aqui. Esse livro, ele é o livro mais recente sobre arquivologia no Brasil. E ele apresenta, se você quer entender, tá? Se vocês quiserem entender o que é arquivologia, o universo da arquivologia, é esse o livro, tá? Ele saiu essa semana, então a editora está fechada, então ele está à venda só por e-book ainda. Aí ele está à venda no site da Fundação Getúlio Vargas e está à venda no Amazon, tá? Na Amazon também está disponível lá. Fica a dica, no site da FGV é mais barato. E quando passar a epidemia, a FGV já falou que, obviamente, esse livro vai entrar em produção, então ele vai ter venda impressa, tá? Venda de exemplar impresso. Esse é o livro que fala sobre arquivologia de agora. Depois eu posso mandar essas referências para vocês, tá?
E aí, agora eu vou mostrar para vocês rapidamente os 2 últimos livros que estão em fase de organização, que já está saindo do forno, só estou esperando a epidemia sair, acabar, perdão. Um é esse daqui, Experiências Exitosas em Gestão, Preservação, Descrição e Difusão de Documentos Arquivísticos em Instituições Federais de Ensino, que foi organizado por mim e para a professora Giliane Ricardo Ferraro, da Universidade Federal do Tocantins. O livro é uma coletânea de iniciativas arquivísticas de diversas instituições, né, de arquivos de várias universidades federais e institutos federais. É bem bacana. E o outro é esse livro aqui, né, Repensar o Sagrado, As Tradições Religiosas no Brasil e Sua Dimensão Informacional, que é organizado pelo Diogo, pela Luana e pela Natália e por mim, que a gente busca falar sobre a questão religiosa, os aspectos informacionais dentro dessa discussão de religião, né? Que isso é muito importante a gente ter isso em voga. Bom, gente, é isso, eu finalizo aqui e espero que vocês tenham gostado e fico aberto para as perguntas. Tyron, já tinham chegado algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Wallace, e chegaram mais Wallace, você me dá um segundo, só para eu resolver uma coisa aqui. Um segundo, gente, prometo. Sim. Enquanto isso, vocês também estão ouvindo minha voz com eco? Ou saiu? Ninguém responde. Tá, eu vou só fazer as perguntas para ele. Vou tentar falar mais devagar. O pessoal tá respondendo. Voltei, gente. Desculpa, a gente que tá em casa, a gente sempre tem um probleminha ou outro para resolver. Perdão. Tá. A primeira pergunta, Tyro, veio por inbox, pelo box lá que a gente botou, e fala assim: sendo áreas relacionadas, não seria necessário que os currículos de biblioteconomia tenham cadeiras de arquivo e os de arquivo tenham pelo menos uma cadeira de biblioteconomia? Então, eu acho assim, são áreas relacionadas, de fato. Eu não sei se seria relevante ter uma cadeira específica, sabe? Porque na elaboração, e aí quem é licenciado sabe disso, quem tem alguma formação pedagógica sabe muito bem disso, né? Na elaboração dos projetos pedagógicos, a gente leva muito em conta a questão da formação do profissional naquela área específica, sabe? E a gente tem uma cadeira, e aí existe uma discussão muito grande na construção dos projetos curriculares, as matrizes curriculares no Brasil, que os currículos nunca dão conta de tudo. Dentro da própria área, sempre falta disciplina. Sempre falta. Não tive aquela disciplina. Aquela outra ficou fora do currículo. Então, veja, ter uma disciplina de uma outra área, sabe? Eu não sei se seria o mais interessante. Talvez o que eu acho que falte de fato, sabe? Seja visto, né, que a biblioteconomia, a arquivologia e a ciência da informação, elas são áreas muito interdisciplinares. Talvez fosse mais interessante ter uma disciplina falando sobre aspectos e relações interdisciplinares. E aí você pode falar das relações que a arquivologia tem com a biblioteconomia, que a Bíblia tem com o arquivo, com a museologia, com a TI, sabe? Eu acho que seria muito mais interessante do que você ter uma disciplina, uma cadeira em si, sabe? Porque, como professor, eu também vejo que é um pouco complicado você pedir. Isso existe, tá, gente? Isso existe no Brasil, principalmente nas escolas de arquivologia, por falta do processo histórico, né? Quando as escolas de arquivologia foram sendo criadas e os concursos foram sendo abertos ao longo do tempo, não havia arquivista
com formação, né, de mestrado e doutorado para assumir essas vagas. Então, o corpo docente das escolas de arquivologia foi, durante muitos anos, composto por bibliotecários, né? E hoje a gente vê que isso tem sido uma luta das escolas de arquivologia, tentar trazer cada vez mais arquivistas. Então, isso é muito comum. Como professor, eu digo isso. É muito difícil você pedir para um professor falar sobre um tema que ele não conhece. A gente vai falar? Vai, porque tem que estar ali, tem que falar e ponto final. Eu estou sendo muito transparente com vocês, porque eu não tenho problema algum, tá, de ser transparente com vocês. Então, boa parte dos assuntos que muitos dos nossos professores que a gente fala, entendeu? A gente desconhece. Então, a gente faz um estudo, a gente apresenta uma pauta, elabora um conteúdo e apresenta para os alunos. E, às vezes, a gente desconhece a prática profissional que está por trás daquilo. Então, só finalizando essa pergunta, eu acho que não. Eu acho que uma cadeira específica, não. Mas eu acho que uma cadeira genérica que fale sobre relações interdisciplinares seja o mais adequado. E claro que isso vai oferecer um desafio para o corpo docente, que vai ter que buscar conhecimento amplo e diversificado sobre as áreas que compõem ou que estabelecem relações interdisciplinares. Otário, essa pergunta do currículo é engraçada porque ela está aqui todos os dias, independente do tema. As pessoas querem ficar 50 anos estudando. Porque gente, se tudo Deus que não me tem... Eu pensei seriamente em fazer licenciatura, né, em biblioteconomia, porque eu já fiz arquivo, já fiz Bíblio na Unirio, bacharel em biblioteconomia. Eu falei, vou fazer licenciatura que eu vou eliminar boa parte das disciplinas. Quando eu pensei em voltar para a sala de aula, à noite, na URCA, todos os dias aula, ficar 2 dias... Aí eu falei, gente, eu vou procurar uma formação pedagógica, entendeu? Para suprir essa necessidade. E estou correndo atrás, estou fazendo uma pós agora nisso, já fiz vários cursos de extensão. Eu acho que é isso, gente. Como o Wallace falou, não dá para a gente ficar a vida toda dentro da universidade. Porque a prática profissional, ela ensina muito pra gente também, né? A universidade, ela traz os elementos base, mas boa parte do que a gente aprende é a própria prática profissional que vai nos ensinar. Por isso que eu falo, é super importante nós termos cada vez mais um corpo docente que conheça a prática profissional, né? Isso é muito importante. A segunda pergunta é assim: de que maneira um governo que não preza pela transparência da informação afeta o trabalho de arquivistas? Aí uma segunda parte: existem censuras em arquivo público? É uma pergunta um pouco complexa, né? Censura em arquivos públicos, velada, tá? Velada. Todas as leis, o arcabouço legal que nós temos hoje no Brasil, ele proíbe e impossibilita que a censura seja nítida, né? Que seja direta, objetiva, que todo mundo reconheça de fato que a censura existe. Mas censura velada existe sim, tá? Principalmente nas decisões, como eu disse para vocês, as práticas arquivísticas, elas vão dizer, né, quais documentos por vez serão preservados, os que não estão estabelecidos em lei, né, ou decreto, ou qualquer regimento legal, ato normativo e administrativo. Então, em alguns momentos, né, do fazer arquivístico, existe um espaço para que haja ação humana, né, do agente público. E aí, fato como em tudo na administração pública, pode haver censura, tá? Pode haver sim. Então, assim como nas bibliotecas, nos arquivos também podem haver. Então, assim, depende muito da prática profissional. E qual foi a primeira pergunta, Wallace? Calma aí. Eu apaguei. Mas, calma aí, que eu tô te enrolando aqui para subir. Se não achar, não tem problema. Eu acho que deu conta. Tá. De que maneira um governo que não preza pela transparência da informação afeta o trabalho do arquivista? Total, né? Total, porque nós trabalhamos, né? Depois, além das atividades para dentro do arquivo, tem as atividades para fora do arquivo,
né, que é a de difusão e a do direito ao acesso, o dever do acesso. Né? Nós temos que dar acesso aos documentos, né? Claro que preservando os documentos, as informações pessoais e diversas outras informações base legal que dizem que a gente tem que preservar essas informações, né? Mas a Lei de Acesso à Informação, desde 2011, a partir de 2011, ela é muito clara. O sigilo é a exceção, entendeu? O acesso tem que ser total, entendeu? Então, assim, desde 2011, a gente tem que prezar por isso. Então, assim, a partir do momento que a gente vê medidas e atos administrativos, né, alterando esse direito ao acesso a informações e a documentos públicos, isso altera diretamente o nosso trabalho, porque quando a gente vai descrever o documento e imputar o documento dentro dos sistemas informatizados, a gente tem que definir, diferente da biblioteconomia, o grau de sigilo desse documento. A gente tem que definir se esse documento ele é de acesso, né, restrito ou não. E aí, se muda esse decreto, todos os documentos na minha base que, por exemplo, estavam como de acesso amplo e restrito, de acesso público, agora não são mais. E aí eu vou ter que ir na minha base mudar todos esses documentos, o status de todos esses documentos. Entendeu? E aí, se eu não tenho o meu procedimento muito bem desenhado, tudo isso mapeado, eu vou ter que ir série por série, dossiê por dossiê, vou ter que ir no último nível da descrição para poder recuperar e mudar o status desses documentos ou desse conjunto de documentos. Então, tecnicamente, uma mudança dessa pode ser muito abrupta para quem trabalha na questão técnica, né, dentro dos arquivos. Sim, Taron, a gente tem 14 minutos, quer dizer, eu vou pedir para a gente ser mais curto. Claro, porque ainda tem 3 perguntas. Ótimo. A primeira é: qual seria a melhor ou uma solução para organizar arquivos de empresas? Qual seria a melhor solução para organizar arquivos de empresas, é isso? Isso. Então, existe uma Câmara Técnica no Conselho Nacional de Arquivos, no CONARC, que chama Câmara Técnica de Arquivos Privados. Tá? Eu acho que o primeiro ponto é você ler tudo que essa Câmara já fez. Porque é essa Câmara que vai subsidiar a atuação dos arquivos privados. O que muitos arquivos, que eu tenho ciência, tá, eles têm feito, é utilizar as boas práticas da arquivologia pública, da arquivística pública, tá, para aplicação no seu órgão, na sua empresa. Mas aí, óbvio, ressalvadas as características e especificidades da sua empresa. Então, na verdade, você vai fazer uma readequação. Você vai ver o que o órgão público faz, o que a arquivologia pública faz, e vai ver o que cabe na sua empresa. E aí você vai readequando de acordo com a necessidade da sua empresa. Boa parte das empresas que eu conheço tem feito isso. Mas existem alguns livros, tá, que falam sobre isso. É importante falar. Tem um livro do Instituto Fernando Henrique Cardoso que chama Arquivos Privados de Interesse Público. Eu acho que é isso. Porque o que acontece? Quando a empresa privada ela recebe recurso público para realizar um projeto, tá, é diferente. Ela tem que respeitar, tá, as diretrizes governamentais, né, da administração pública. Só que isso em boa parte não é feito, é feito numa forma parcial. Essa é uma grande discussão riquíssima na arquivologia atual, tá bom? Sim. A quarta é: você considera que a Bíblia deva sair da CI? Caso sim, por quê? Ou não, por que não? Ai, meu Deus, me fazendo patinar numa área que não é a minha. Gente, eu não vou dizer que sim nem que não. Primeiro que eu não sou estudioso de epistemologia diária, né, da biblioteconomia. Obviamente eu estudei, né, porque eu sou bibliotecário, fiz mestrado no IBICT, enfim, mas eu não sou estudioso. Mas eu não diria que sim nem que não, porque se você olhar, né, a história da biblioteconomia e da ciência da informação, elas se confundem boa parte das vezes, né? Se você pensar que a biblioteconomia nasce da documentação e você pensa que na década de 60 a ciência da informação surge, né, pela união
dos estudos de recuperação da informação e da documentação, então você está dizendo que a ciência da informação engloba a biblioteconomia, né? Então, assim, de uma forma muito genérica é isso. E é isso que os estudiosos dizem, né, na literatura da ciência da informação brasileira. Se você lê de forma crítica, é exatamente isso, né? Ciência da informação, a recuperação, os estudos técnicos de recuperação, né? Principalmente pós-Segunda Guerra e Guerra Fria, e os estudos de documentação. E a biblioteconomia nasceu de onde, gente? De Paul Otlet, de Suzanne Brier, de muitos outros, de Ranganatha, que é a base da documentação, tá bom? Tyron, o pessoal me corrigiu aqui, na verdade a pergunta é relacionada a arquivo, porque você falou de museu que saiu da área de CI, da museologia. Não, eu falei biblio. Falei museu? Não, durante a sua fala, você explicou que museu não está na mesma categoria. Não está. Ciência da informação, então. Não. Eu acho que é relacionado a isso. E aí perguntaram em relação ao arquivo. Ah, tá. Não, na verdade, eu acho assim, é uma busca que tem sido feita pela autonomia do campo, tá? Boa parte dos teóricos que estudam a epistemologia da arquivologia no Brasil, que são arquivistas, né? Os que são arquivistas defendem a autonomia do campo. Tá? Obviamente, como eu disse para vocês, existem diversas outras questões, tá, munidas nessa discussão. Por exemplo, como que a gente vai buscar a autonomia da arquivologia se a arquivologia dentro da CAPES está dentro da CI, se a arquivologia dentro das associações está dentro da CI. E assim, existem várias contradições. Por exemplo, a museologia saiu da ciência da informação, mas ela tem um GT até hoje, no Enuncib. Tem um GT de museologia no Enuncib. Se ele já teve autonomia, por que tem um GT até hoje? Então, assim, são diversas questões que são questões políticas e que é muito difícil. Então, assim, a arquivologia, eu vejo um movimento para cada vez mais sedimentar e consolidar, tá, a sua base epistemológica de uma forma individual. Então, eu vejo isso. A próxima botou assim: Tyron, gostaria que você falasse um pouco sobre a importância dos profissionais da informação frente às políticas públicas para garantir o acesso e direitos do cidadão em tempos de pandemia. Olha, eu acho que a primeira coisa é eu acho que pouco adianta, sendo muito sincero para vocês, tá? Uma percepção muito recente minha é que pouco adianta a gente tentar entrar na estratificação inferior desse processo de política pública, sabe? Eu acho que nós, profissionais da informação, nós temos que lutar por galgar, tá, níveis superiores na elaboração dessas políticas públicas. Para quem sabe, a elaboração de política pública, ela parte dos grupos de interesse, né? Não adianta a gente demandar aqui embaixo se quem está acima da gente, no nível de estratificação superior, não leva isso adiante. Ou se nós não somos representados na cadeira de quem decide. Nos conselhos. Se nós não temos representações nos conselhos, por exemplo, de políticas públicas culturais, se não tem bibliotecários lá, entendeu? Ou alguém que entenda e que faça, de fato, relação, né, social e informacional com bibliotecários, arquivistas, museólogos, essa demanda não vai à frente. Nós temos que ter voz dentro dos conselhos de tomada, dos lugares de tomadas de decisão. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que ser mais ativo e tem que arriscar mais. Eu acho que a gente tem que parar de ficar só identificando o problema e, além de identificar o problema, propor soluções. E ir atrás dos governantes. Eu acho que é isso. Eu acho que as associações, os sindicatos, né, os conselhos, eu acho que os grupos de profissional têm que buscar elaborar políticas públicas e correr atrás de quem cria essas políticas. Eu acho que a gente tem que fazer esse movimento ativo e não ficar só do lado de cá vendo o governo estabelecer as diretrizes para nós. E a última pediram para você comentar a questão das certidões de óbito e as subnotificações das informações de saúde. Olha, essa é uma discussão muito complicada. Sabe por quê? O Conselho Federal de Medicina, né,
ele tem total autonomia para decidir né, os seus procedimentos, né, as recomendações que eles dão para o fazer profissional, assim como os outros conselhos têm. E aí, nós entramos em questões seríssimas, que são sociais. E o atestado de óbito é só mais um exemplo delas. Veja, é o próprio médico que escreve lá no laudo, no atestado de óbito, né, que na verdade o atestado de óbito vai refletir o laudo médico, né? É isso. O tabelião, o escrivão, não vai colocar que morreu de Covid se não tiver escrito isso no laudo médico. É isso. E aí nós entramos na questão da própria inscrição dentro dos registros médicos, né? Dentro dos registros médicos, dos dossiês médicos, como essa informação tem sido registrada? Existe, de fato, uma capacitação desses profissionais de saúde para a forma mais adequada de preencher essas informações médicas referentes à pandemia nos próprios registros médicos? Eu acho que não. Eu fui numa palestra lá na UF que eu escutei uma discente falando sobre a questão do assédio, né, na hora do parto. Né? Tem um termo técnico para isso, me perdoe, eu não sei muito bem o termo, mas eu vou contextualizar para vocês. Ela contando que se a paciente acredita, né, que houve algum tipo de assédio, ela relata isso para o corpo médico do hospital, enfim, né, para o grupo lá dentro do hospital responsável por atender reclamações, enfim, e são médicos que vão fazer esse registro, né? Então, assim, e ela relatou que ela sofreu abuso, ela foi ao hospital, ela denunciou e não registraram como se fosse estupro, sabe? Como se ela tivesse sido assediada no ato do parto dela. Isso é muito sério. Porque o que vale é o documento. O que vale é a informação registrada. Se essa paciente não registrou em nenhum outro lugar, se ela não tem nenhum fato, nenhuma informação, nenhum contexto que comprove isso, ela vai ter que buscar, anos após anos na justiça, fundamentar de uma forma muito profunda essa situação que ela passou para que ela possa convencer o corpo jurídico. Então, é muito sério, a falta de informação, a falta de exames, a gente sabe que a maioria das pessoas estão morrendo sem serem testadas, e aí os médicos, eu tenho alguns primos meus são médicos e enfermeiros, e eles falam que assim, morreu, não tem teste, a gente coloca doença respiratória. Problema respiratório. A minha prima falou, é isso que a gente é orientado a registrar. A gente não pode escrever Covid. Aí ela falou, tem todos os sinais da doença, mas eu não fiz o teste, eu não posso fazer. E aí eu questiono a ausência desses testes. Será que isso é uma escolha do corpo gestor para não aumentar o índice? São questões que a gente tem que pensar. Fazer, sabe, uma testagem geral na população, como diversos países fizeram, já foi dito, a gente não vai fazer no Brasil. Já foi dito diversas vezes. Será que isso não é uma tomada de decisão para ocultar a realidade? Sabe? Então, assim, os próprios documentos médicos, eles dizem muito sobre a epidemia. Foi? Então, eu queria agradecer ao Taron, que prontamente adiantou a fala dele por conta de uma troca que a gente teve que fazer. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora. Pedir desculpa pelo problema no comecinho lá que a gente teve, que a gente não entende. O Instagram é muito fechado. Lembrar a todo mundo que amanhã a palestra vai ser com o professor Marcelo Voto. Ele vai falar sobre implementação de RDA em bibliotecas. Também foi muito pedido aqui por vocês. E no sábado, já dei spoiler aqui, eu vou divulgar daqui a pouco, a professora Maria Freire.
E aí o pessoal tá falando aqui, Taram, para você mandar as palavras finais, agradecimento, enfim, o que você quiser falar. A gente tem 4 minutinhos ainda. Perfeito. Você, rapidinho, gente, eu queria muito agradecer a vocês, tá? Fico à disposição de vocês. Tem aí o meu Instagram, tá? Se vocês quiserem. Os meninos já me marcaram também nas fotos, né, de divulgação. Quem quiser me adicionar, pode adicionar. Tô aí pra gente poder trocar. Eu acho que esse assunto rende muito diálogo, tá? Rende muito em diversas facetas. Eu acho que essa foi só uma faceta, uma dimensão de todas as possíveis. De todas as possíveis.